O pessoal está começando a entrar. A gente vai dar aqueles 5 minutinhos iniciais para que todos possam entrar. Vamos ver aqui quem está na área aí já. Opa, bastante gente já. O Aldemir, Johnny, Aloísio, Fernanda, Gilson, Marcelo, Rafael, Richard, Sérgio. O pessoal já está na área aí. Que legal, que bacana. Então vamos lá, pessoal, para começar essa noite, que aqui em Curitiba está bem gelada. Eu acredito que agora deve estar por volta de uns 11 graus. Vão me falando como que está aí na cidade de vocês, para a gente dar aqueles 5 minutinhos iniciais para o pessoal começar a entrar e a gente acabar, né, se conhecendo um pouquinho aí. Me falem aonde vocês estão e se está frio, né? Aqui em Curitiba está bem gelado. Até vou conferir aqui quantos graus estão neste exato momento. Eu acredito que está uns 10, 11 graus. Vamos ver aqui. Olha lá. Tá aqui, tá atualizando aqui, vamos ver. Rio de Janeiro, Luiz, Rio de Janeiro tá frio no Rio. Frio no Rio é 25 graus, né, meu amigo? Aqui tá 12. Aqui eu acho que realmente tá frio. Mas apesar que essa semana eu conversei com um representante de Cuiabá, e Cuiabá estava bem frio. Tava 14 graus. Para o cuiabano, isso é praticamente a Sibéria, não é mesmo? 25 graus aqui, a gente está de manguinha de fora. Vamos lá, boa noite, pessoal aqui ó, de Londrina, calor, interior é calor, né? Interior sempre é mais quentinho, mais agradável, né? Londrina aí, região. Boa noite, Maringá, 24 graus, Londrina. Boa noite, Fer. Olha lá, espero que esse calorzinho do interior aí venha para a capital, porque aqui tá difícil, viu? E esse inverno foi bem rigoroso. Não à toa, né, falamos muito sobre isso, né, no nosso webinar passado, falando sobre as espumas expansivas, né? Então, também foi tema de um webinar, né, essa questão do frio, que aqui no sul ele judia bastante, mas também está aí pelo Brasil todo, né? São Paulo chovendo e frio. Olha lá, o Gilson está com o ventilador ligado aí, Gilson. Poxa vida, que inveja branca de você. Aqui a gente está com aquecedor. É isso aí, pessoal. Que bacana, que bacana. Vamos dar aqueles 5 minutinhos. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem bacana também, né? Como a gente falou das espumas, né? Como elas se comportam no frio, né? No webinar passado, olha lá, meu amigo Pullman. E aí no Rio Grande, Pullman, me conte, tá frio, tá calor, tá chovendo. Aqui o sul tá complicado, né, meu amigo? Uma boa noite. Vamos falar hoje sobre a diferença entre as espumas, né? Entre as espumas expansivas e as espumas adesivas, né? Então, quando eu falo para todo mundo que espuma não é tudo igual, é porque realmente elas não são todas iguais. E existe uma espuma para cada aplicação, existe uma espuma direcionada para cada material, né? E isso é muito importante, a gente ter essa bem forte isso na nossa cabeça, para que quando a gente vá escolher uma espuma, a gente tenha aí êxito, né? E o nosso trabalho fique 100%. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muito frio, então, aí no Rio Grande, Palma? Poxa vida, o sul tá complicado. Se tiver alguém de Floripa aí, para a gente fechar aqui esses 3 estados do sul, com certeza também deve estar frio ou chuva, né? Porque aqui tá difícil. Tá difícil. Né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças das espumas expansivas e adesivas. Vamos lá. Mais 2 minutinhos. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é a Titã, né, a empresa, a Selena, como eu sempre faço aí para fazer essa introdução. Edson, boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Edson. Pessoal entrando aí para participar aí, querendo saber essas diferenças, quando, né, eu vou escolher uma, quando eu vou escolher a outra, né, o que tem de tão diferente nessas espumas, se todas são de PU, o que difere elas, né? Então a gente vai falar um pouquinho essa noite sobre tudo isso.
né? É sempre bom, o conhecimento é sempre bom, e é muito legal e gratificante para nós da Titã poder ter esse momento com vocês e trazer todas essas informações. Faz toda a diferença. Afinal de contas, né, são vocês aí que movimentam essa máquina, né, que utilizam no seu dia a dia, no seu trabalho, e a gente está aqui para ajudar sempre com as melhores informações e as melhores práticas. Boa noite, Sérgio. Vamos lá, pessoal. Vou iniciar, né, falando aqui, né, do nosso tema, né, espumas de PU na construção moderna, diferenças técnicas e aplicações das versões expansiva e adesiva. Então, antes de iniciar, né, o nosso webinar, ali a gente fala aqueles 2 minutinhos, 3 minutinhos, sobre o que é a Selena, né, a nossa empresa. Então, a nossa empresa, a Titã é uma das empresas do grupo Selena. Essa empresa é uma empresa polonesa, né, a Selena é uma empresa polonesa que fica em Wrocław, na Polônia, e ela tem outras empresas que compõem o grupo Selena. Então, a Titã é uma delas, tem a Matisol, a Quilosa, o Coar, a Artelite, a Hauser, a Polifix, enfim, são uma série de empresas que compõem o grupo Selena. Nós estamos, né, com a Selena aí no mercado desde 1992, são por volta de, hoje, mais de 1.800 funcionários, vendemos para mais de 90 países no mundo, são 17 fábricas na Europa, Ásia e América do Sul. Então aqui no Brasil nós temos um braço fabril, onde nós fabricamos algumas linhas de espuma, né? Somos top 4 fabricantes de espuma de poliuretano no mundo. Sempre aqui é aquela hora que eu falo que nós somos detentores da fórmula da Coca-Cola, né, do poliol, que é a base aí para as espumas expansivas e adesivas. 30 empresas em 19 países. Então a gente está bem consolidado. Aqui no Brasil nós já estamos há 21 anos, né? Já atingimos a maioridade no país. E estamos aqui, né, com esse know-how falando sobre espumas expansivas e adesivas essa noite. Boa noite, Paulo, que é um representante nosso aí de BH, que legal, que bacana, o pessoal está participando. Então vamos lá, né, tentar entender quais são essas diferenças, né, entre as espumas expansivas e as adesivas. Então a gente começa com a composição e a formulação delas. As espumas expansivas, elas têm uma base de poliuretano monocomponente, como as adesivas também. Elas reagem com a umidade do ar, né, no substrato. Elas têm uma alta expansão, então elas vão expandir de 3 a 5 vezes o volume inicial. Mas nós da Titã, como somos detentores desse poliol, né, dessa fórmula de poliol que compõe aí as espumas, nós temos uma espuma de baixa expansão, o pessoal conhece bem aí a nossa portas e janelas, que ela vai expandir uma vez só o volume inicial, né? A estrutura celular predominantemente fechada, então ela tem uma boa, ela é conhecida pelo seu bom isolante térmico e acústico. Então, eu sempre falo que na Europa, principalmente nos Estados Unidos, as espumas expansivas elas são utilizadas justamente para dar esse conforto térmico e acústico. Lá, o preenchimento é feito de forma completa, justamente para você não ter, né, troca nem de ruído e nem de caloria do ambiente interno para o ambiente externo, né? Aqui no Brasil, nós usamos como premissa fazer pontos, né? Então, a gente faz a instalação de portas e janelas com pontos. Não que esteja errado, mas nós indicamos, né, que além dessa ancoragem da instalação de portas e janelas, também tem esse conforto térmico e acústico. Já as espumas adesivas, que também tem a base de poliuretano monocomponente, só que ela é modificada para colagem. Então, ela tem uma expansão controlada, baixa ou quase nula, né? Então, a gente tem duas espumas adesivas, que é a 60 segundos e a fixa drywall. A 60 segundos, praticamente, ela é quase nula a expansão dela. Já a fixa drywall, ela tem uma pós-expansão, mas essa pós-expansão, ela vem justamente porque ela corrige até 2 centímetros, né, numa alvenaria irregular, numa superfície irregular, justamente para poder compensar ali e ter uma instalação linear. Então, essas diferenças, né, a estrutura celular é mais densa, que é justamente para garantir essa aderência. Então, ela tem que ser mais densa justamente para garantir a aderência, porque ela também tem aportes de carga, né? Ela suporta cargas. Então, ela precisa ser mais densa. E
tem, né, esse aditivo para maior aderência com o taque inicial rápido, né, então a gente tem esse taque inicial, que é, o que que é esse taque inicial? Esse poder de agarre dela muito rapidamente. Então, na composição e na formulação, elas são diferentes, né, então não à toa, elas têm que ser diferentes também em suas aplicações, e é isso que a gente vai falar um pouquinho. Mas antes aqui eu vou mostrar para vocês, né, então aqui a gente tem a espuma expansiva um PU tradicional, né, e a espuma adesiva no PU adesivo. Então a gente já percebe que ela tem, né, quando você coloca ali, né, eu sempre falo dos 60 segundos o chicletinho, coloca o dedo, ela sobe, né, você já percebe que ela tem uma densidade diferenciada, a espuma adesiva da expansiva. Propriedades mecânicas. Então, as espumas expansivas, elas são excelentes para preenchimento de vãos e cavidades, né? Elas têm uma resistência mecânica moderada, mais flexíveis, pois ela acompanha as movimentações. Então, elas têm que ser mais flexíveis, porque quando elas são justamente para instalação, né, dessas portas e janelas, e a gente sabe que as estruturas não são estáticas, elas estão em movimentação, né, por conta da acomodação de terreno, por conta de vibrações externas, então ela precisa acompanhar essas movimentações justamente para que ela não se desplaque, né, então elas precisam ser flexíveis. Já as espumas adesivas, elas têm alta resistência mecânica e coesão, né, justamente como eu falo para vocês, elas têm aportes de carga, né, então ela tem uma forte aderência em múltiplos substratos também, né, alvenaria, drywall, madeira, concreto, enfim, e substituem a argamassa, né, em diversas aplicações. Então, quando a gente fala que a gente vai instalar, por exemplo, né, uma soleira, uma pingadeira, quando a gente vai colocar ali, né, fazer um passaprato, onde você vai assentar ali blocos ou tijolos, você pode utilizar 60 segundos, então ela pode substituir, né, e ela tem excelente rendimento também, as espumas adesivas nessas aplicações, que conferem também maior produtividade, né, e hoje o nosso tempo é dinheiro, então quando a gente fala de produtividade, quando a gente fala de limpeza, né, tudo isso vai reduzir o seu tempo nas aplicações, e isso ajuda, né, a você ter um trabalho mais limpo, mais rápido, né, são alguns fatores que contribuem aí na utilização das espumas adesivas. As aplicações principais, né, então aqui a gente pode listar várias, né, das espumas expansivas, principalmente a instalação de portas e janelas, né, na fixação e na vedação, como eu falei nessa passagem, né, de caloria ou de ruído do ambiente interno para o ambiente externo. Preenchimento de festas, vãos, passagens de tubulações, então todos os preenchimentos você pode fazer com a espuma expansiva, né, porque como ela tem expansão, ela vai preencher esse vão, né, evitando aí que essa passagem, né, seja de ruído, de poeira, enfim. Isolamento acústico e térmico, né, em paredes e coberturas. Então, quando você faz esse preenchimento completo, você tem também essa parte do isolamento acústico e térmico. Aplicações gerais de vedação, né, a gente pode pensar numa banheira, né, ali que você tem aquela parte do motor onde você quer preencher aqueles espaços para caso de questão de ruídos, né, então você pode fazer vários preenchimentos, né, de tubulações, de caixas de elétrica, enfim, a espuma expansiva para essas aplicações. Já as espumas adesivas, então quando a gente fala em adesivo, carga, colar, unir, né, então são aplicações diferenciadas, então colagem de painéis de drywall, placa cimentícia, instalações de rodapé, né, a gente tem a nossa 60 segundos aí, que é uma espuma adesiva super utilizada para essa aplicação, porque ela dá muita produtividade, muita rapidez no processo, né, instalação de guarnições e molduras, também hoje o pessoal está utilizando muito a 60 segundos para instalação de molduras, tanto na parte interna, né, os bolserris, quanto na parte externa, né, aquelas molduras maiores, a base de cimentícia EPS, que você acaba evitando, né, de utilizar aí a argamassa e ter que ficar escorando, né, então a espuma adesiva, ela vem justamente para facilitar, né, o nosso trabalho. E, como eu falei, rapidez, produtividade, acho que são essas palavras que traduzem o que é a espuma adesiva, né. Montagens rápidas em obras de construção a seco, então hoje a gente pode utilizar as espumas adesivas também, né, para você fazer ali a montagem de paredes de drywall, né, colando as guias, né, porque hoje você tem aí na própria norma que você pode fazer uma fixação
química também, além da mecânica, você pode utilizar a fixação química. Quando que você vai utilizar a fixação química? Quando você tem um ambiente onde você não pode perfurar, seja por uma laje protendida, seja porque é um imóvel alugado, né, e você depois vai ter que retirar aquilo e vai ter que refazer, né, então você pode utilizar as espumas adesivas nessas aplicações, evitando, né, essas perfurações. Então, são várias aplicações que a gente acaba utilizando aí, né, a espuma adesiva, que vão facilitar o nosso dia a dia, né? Como a gente, né, pensa na espuma expansiva como uma espuma para preenchimentos, né? A espuma adesiva, a gente acaba utilizando ela realmente para essas aplicações onde exigem, né, essa parte da fixação, né, da colagem, né, de ter adesão, de precisar suportar cargas. Então, é uma espuma que acaba vindo para favorecer essas aplicações aí do dia a dia. Então aqui a gente vai mostrar aqui, né, da espuma adesiva, né. Então ali, ó, colagem de painéis de madeira, instalação de espuma acústica, fixação de rodapé, instalação de pingadeiras e soleiras, mas como eu falei ali também, as instalações de molduras, bolserris, né, enfim, várias, aplicações onde você precisa de adesão, de carga. Então a espuma adesiva, ela vem para trazer essa facilidade para o dia a dia. E a espuma expansiva? Então, a espuma expansiva ali na instalação de janelas, instalação de portas, encunhamentos, é bastante utilizada em cunhamentos, porque ela dá bastante produtividade, né? Preenchimentos diversos, então aqui uma caixinha, né, uma tubulação, justamente para você evitar, né, às vezes até uma passagem, a parte de ar-condicionado, para você evitar que insetos, né, e roedores possam entrar pelos vãos, né? Então, é um produto também bastante utilizado para esse tipo de aplicação. Preenchimentos. E quando a gente pensa que eu preciso de carga, que eu preciso de adesão, que eu preciso unir dois materiais e preciso, né, que ele suporte uma carga, a gente vai estar falando das espumas adesivas, certo? Então aqui, né, uma análise, né, das limitações, né, quais são as limitações das espumas expansivas? Então, o excesso de expansão, ela pode deformar, né, substratos mais delicados, como é o caso do PVC, do alumínio. Mas, como eu falei, nós temos uma espuma que acaba sendo uma facilitadora quando você tem esses materiais, que é a nossa espuma portas e janelas. Por ela ser uma espuma de baixa expansão, ela vai expandir uma vez o volume inicial, então você pode aplicá-la nesses materiais mais sensíveis, porque ela não vai empurrar a ponto de deformar esses materiais. Ela não possui resistência suficiente para colagens estruturais, então quando você precisa de uma carga mais, né, ela vai ter essa adesão, ela vai aderir, ela vai, né, segurar, mas ela não vai suportar grandes cargas, né, então você também tem essas limitações nas espumas adesivas, nas expansivas, perdão. E nas adesivas? Nas adesivas, a gente não indica para preenchimentos de grandes vãos, justamente porque ela não tem essa habilidade de alta expansão, né? Então a gente não indica para grandes vãos. E a aplicação exige um pouco de precisão no posicionamento da peça, porque como eu falei, o taque é imediato, quando a gente fala de 60 segundos, você vai ter ali, né, dependendo da temperatura que está o dia, ali 1 minutinho, 2, para fazer um ajuste fino, e depois ela já vai segurar. A fixa drywall, a mesma coisa, você vai ter 3, 4 minutinhos ali, e depois que você zerou ela ali, você não vai mais conseguir retirar. Obviamente, para fazer um teste de arranque, são 24 horas, porque é o período de cura, mas o taque dela já vai ser imediato, e ela já vai dar um bom suporte de carga, tá certo? Então, vamos falar aqui um pouquinho, né, quais as dicas para a gente escolher corretamente, né? Então, qual que é o objetivo da aplicação? Quer colar ou fixar? Espuma adesiva. Quer preencher ou isolar? Espuma expansiva. Tipo de superfície, né? Lisas e verticais, o melhor sempre a espuma adesiva, né, porque ela vai dar mais agarre, então ela não vai escorrer, não vai, né, ela vai dar aquele taque inicial mais forte. Irregulares ou cavidades, a expansiva porque ela vai preencher, né. Controle e acabamento, adesiva, mais limpa e precisa, menos retrabalho. A expansiva, cuidado com excessos, sempre deixar espaço para corte. Então a gente tem corte com a espuma expansiva porque ela vai expandir um pouquinho mais. Cura e resistência.
Leia o tempo de cura indicado e a capacidade de carga da espuma. Isso é muito importante, né? Quando você vai utilizar uma espuma adesiva, você tem que saber qual que é a capacidade de carga dela. Quando você vai colocar uma carga nela, né? Avalie o ambiente, se é interno, se é externo, se tem exposição ao sol, à umidade. Então, a espuma expansiva, né? As espumas, em geral, elas precisam ser protegidas dos raios UV, né? Então, quando você trabalha com uma espuma expansiva, que vai ficar, geralmente, ele pode ficar uma tubulação, por exemplo, visível, você tem que fazer uma cobertura ali, pode ser um selante, pode ser um silicone, pode ser um selante à base d'água, ou mesmo pintar ela para proteger dos raios UV, certo? Segurança na aplicação, sempre usar luvas e óculos, né? E sempre que essas espumas expansivas crescem com rapidez, ela pode deformar uma superfície delicada, né? Então, você saber ali qual material que você está utilizando e que tipo de espuma você vai utilizar ali para não deformar esses materiais, né? Então, são algumas dicas para a gente escolher corretamente qual espuma a gente vai utilizar, tá certo, pessoal? Essas informações, né, essas diferenças aqui, era um pouquinho que eu gostaria de conversar com vocês essa noite, né, colocar isso aqui no webinar, justamente para tirar algumas dúvidas, e eu já percebi aqui que no chat tem algumas dúvidas e algumas colaborações aqui, que eu vou dar, vou começar aqui a ler e a responder. Então, vamos lá, Cláudia Cristine perguntou aqui, adesiva seria o PU? Então, as espumas são todas de poliuretano, né? Então, tanto a adesiva quanto a expansiva, elas têm a base de PU. Como o selante, né? Então, assim, o selante ele é diferente, né, das espumas, mas ele também tem ali, né, no seu processo, o poliuretano. Então, as espumas adesivas e expansivas são a base de PU, tá certo? O Luiz Cláudio, e se eu precisar retirar a espuma adesiva, o que posso usar já que ela seca? Então, vamos lá, Luiz Cláudio. A espuma, não só a espuma adesiva, mas a espuma expansiva, quando você vai colar ela, você vai conseguir retirar depois o material que você colou, ou com um fiozinho ali de nylon, cortando ela, ou com estilete, ou mesmo com uma serrinha. O resíduo que fica, por exemplo, se você vai usar ali, né, a 60 segundos, ela vai ficar um resíduo amarelado na superfície. Isso é uma característica química dela, tá? Se você quiser, não posso deixar nenhum vestígio né, de material ali depois, porque né, não posso, enfim, né, um imóvel alugado. Aí a gente indica outro tipo de adesivo, que é, por exemplo, o fixo EGT, né, que todo mundo conhece bem aqui, e que ele pode ser utilizado também para essas aplicações, e ele fica mais fácil para você retirar e não deixar nenhum resíduo, tá certo? E aí você só vai conseguir tirar realmente mecanicamente, mas ele ainda vai ficar, né, a espuma ela vai ficar ainda meio amarelada por causa do isocianato, então ela vai ficar aquela mancha amareladinha, né, mas você consegue retirar, né, ela ali, toda a espuma que fica no grosso, né, vamos dizer assim. Vamos ver aqui. A espuma adesiva em ambiente úmido, ela pode ser usada. Ela não pode, você tá úmido ali, né, seja num banheiro ou mesmo seja na parte externa, né, você vai aplicar e depois você vai, a peça vai ficar ali protegendo ela, né, então não tem problema nenhum, você pode usar tanto, né, interno quanto externo. Pode ser misturada com outro material, que outro material seria esse? Exatamente, Josimar está perguntando se todas necessitam de pistola específica para aplicação. Precisa da pistola para espuma, né, aquela pistola que é a nossa pistola, nós temos a grafite e a caliber, tanto uma quanto a outra podem ser utilizadas, tanto para espuma expansiva quanto para espuma adesiva. Só temos que ver se quando a gente vai mudar de uma espuma expansiva para espuma adesiva, nós precisamos limpar a pistola, né, fazer a limpeza total da pistola, que é retirar todo o resíduo da espuma que você está utilizando para utilizar uma outra espuma, né, se você está usando a espuma expansiva, você limpa ela toda e vai acoplar na lata da espuma adesiva. E assim você pode utilizar, né, uma na outra, sem problema nenhum, a pistola dá tanto numa quanto na outra. A espuma expansiva aceita qualquer tipo de cobertura para não ficar exposta aos raios UV? Sim, ela aceita o PU, o silicone,
você pode pintar, mas desde que não seja com nada à base de solvente, tá? Senão você vai acabar danificando. Mas você pode colocar ali, né, uma tinta à base d'água, sem problema nenhum, sem comprometer a instalação. Vamos ver aqui. O epóxi, eu teria que verificar, mas o gesso não tem problema nenhum, tá? O epóxi eu vou ter que verificar, mas o gesso é sem problema. O agarre da espuma 30 segundos é a mesma da 60 segundos? Eu acredito que esse não, 30 segundos não tem, a gente só tem a 60 segundos, tá? Então, a 60 segundos é o taque dela, né? Então, você vai aplicar ela, vai esperar os 60 segundos, ou como eu falei, o chicletinho, vai subir o dedo ali, deu o chicletinho, você já pode fazer a fixação. O que a gente não pode fazer é aplicar ela e já colar, porque daí ela precisa aí desses 60 segundos, né, para fazer ali a mágica acontecer e ela dar o taque, tá? Aí, diferente da fixa drywall, né, que aí nós temos uma outra espuma adesiva que é a fixa drywall, você vai aplicar e você vai encostar ela já na superfície onde você vai fazer a instalação, né, seja alvenaria, seja na madeira, ela já vai dar o agarre, né, você não precisa esperar os 60 segundos, ela vai já dar o agarre, e aí você vai esperar de 3 a 5 minutos, que é o período de pós-expansão dela, onde você vai vir com o nível depois e vai nivelar esta parede, tá? Então ela precisa dessa pós-expansão justamente porque ela vai corrigir essa diferença de até 2 centímetros em uma superfície irregular. Como calcular a quantidade de espuma expansiva para não danificar as peças na expansão? Então, assim, quando a gente está falando de um kit porta-pronta, por exemplo, né, normal ali, né, que a gente conhece, você pode utilizar uma espuma de alta expansão, porque é um material um pouco mais resistente, né, então você vai trabalhar ali com vãos de 2 centímetros, né, é o que seria ideal, 2,5 centímetros, embora a gente encontre muitos instalações com até mais do que 2,5 centímetros, ela tem muita expansão e você não consegue controlar muito, por exemplo, quando você vai trabalhar com uma espuma de válvula manual, porque você vai ser na mão. Então você vai colocar a mão ali, até você pegar o jeito, as primeiras portas você vai desperdiçar muito produto e você vai colocar muito produto no vão. Isso não é legal, né? Porque você vai com essa pós-expansão, você pode fazer, né, com que até mesmo esse material, dependendo da quantidade que você colocar, você danifique, né, mesmo sendo madeira ali, né? Então você tem que ir colocando devagarinho no vão, e aí você vai conseguir fazer o preenchimento adequado sem danificar. O mais preciso, digamos assim, para fazer esse tipo de aplicação e dosar a quantidade que você vai colocar no vão é realmente as espumas com pistola, né? Então, a porta e janelas você consegue dosar ela ali na válvula, que você vai administrar a pressão da pistola ali, né, que você vai colocar na pistola, e aí quando você for fazer o preenchimento, você vai ali conseguir, né, dosar melhor na mão, né, porque é uma válvula que, né, a pistola é mais fácil para você sentir isso. Nas válvulas manuais não tem como você calcular, digamos assim, qual que é a pressão, porque vai depender da mão. Por isso que eu digo, quando a gente fala de espuma expansiva e falar de rendimento, são vários fatores que vão fazer ali, né, esse rendimento. Então, é a mão do aplicador, é a forma como ele faz, né? Então, são por pontos, são 3, são 4, são 6, é 20, é 30 centímetros, são 3, 50, enfim. O modo dele aplicar, né? O tamanho, né, do vão. Então, assim, o tamanho do vão é bem importante quando a gente fala, por exemplo, da porta e janelas, a gente indica para vãos até 2 centímetros, por ela ser de baixa expansão, né? Nas espumas da linha Pro, a gente indica para vãos maiores, né, porque ela tem uma expansão maior, ela é uma válvula manual. E você vai também depender da velocidade, né, a mão do aplicador, então são vários fatores. Então é difícil a gente, às vezes, falar de rendimento. A quantas portas? Talvez eu faça com uma lata de portas e janelas, sei lá, 10, 12 portas. E outra pessoa, né, faça 6, 5. Então vai depender muito, né, esses fatores aí, a mão do aplicador, o tamanho do vão, o método que ele usa, a velocidade, né, tudo isso vai influenciar aí no rendimento. Aqui, materiais como acetona podem servir como solvente para fins
de limpeza dos resíduos da espuma adesiva? Sim, até porque se você for, né, sentir o cheiro do nosso cleaner, ele é à base de acetona, né? Então a acetona, ela vai ajudar, mas ela vai retirar apenas a espuma não curada. Aquela espuma que curou já, você não vai conseguir limpar com acetona, justamente por causa do isocianato, que ele vai deixar aquela mancha amarelada, né, porque é o resíduo, é o químico ali, né? Mas se você derrubou, ou você vai limpar a tua pistola, você não tem o cleaner, né, se você precisa limpar porque você não vai mais utilizar, né, ou você deixa ela acoplada na lata com a válvula fechada, ou se você tiver acetona, você pode fazer a limpeza, mas ela tem que estar não curada. Depois que ela curar, você só vai tirar o excesso mecanicamente e aquela mancha amarelada vai perdurar. Né? Nós antigamente tínhamos um produto que limpava, removia esse resíduo. Né? Então, a gente acabou tirando de mercado, porque ele não teve muita saída, como ser um produto químico, ter validade, né? Mas sempre há a possibilidade de trazermos novamente. Era um produto muito legal, porque realmente ele ajudava bastante aí quando acontecia algum acidente, ou nessas situações onde você precisa remover, né, toda a estrutura, e aí você deixa aquela mancha amarelada, você passa, e ele realmente limpa. Vamos ver aqui a próxima. O frasco pode ser utilizado em 2 ou mais instalações, caso sobre? Quando a gente fala das espumas com pistola a portas e janelas, você pode utilizar ela até o final, tá? Você só tem que manter a pistola acoplada e a válvula fechada. Isso vai te ajudar, você pode usar ela até o final. Quando a gente fala das espumas manuais, a linha Pro, tá, pessoal? A linha Pro, a Pro 10, a Pro 30, a Pro 40 e a Pro 30 de chamas, ela tem uma válvula amarelinha que se chama válvula Ergo, que você fazendo uma dobradorazinha nela, você pode reutilizar ela até 2 semanas. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui eu tenho uma Pro 30 com essa válvulazinha aqui, ó, a válvula Ergo, tá? Você vai fazer isso aqui, tem um pininho, vai fechar e você pode reutilizar ela até 2 semanas. Então, as linha Pro, você consegue reutilizar. A nossa multiuso e construção é dose única. Se você não utilizou, o oxigênio vai acabar entrando na cânula, ele vai entrar em processo de cura, vai travar ali, e aí você perde o que ficou ali na lata, tá? Mas a nossa linha Pro e a portas e janelas, você consegue utilizar até o fim. Distribuidor em Fortaleza, nós temos representantes em Fortaleza. Manda uma mensagem para a gente aí pelas um e-mail ali pelo site, que a gente te indica quem que é, tá certo? A fixa drywall tem o mesmo agarre das 60 segundos. Na verdade, a fixa drywall, ela não precisa dos 60 segundos, né? A 60 segundos, você precisa de 60 segundos para que ela haja ali, né? Que a mágica faça, e você, quando colocar ali o substrato no outro, você tem esse agarre. A fixa drywall, você vai aplicar e já vai colocar, vai passar a mão, e ela já vai dar esse agarre, ela não vai cair, ela não vai sair do lugar, né? Ela já vai dar esse taque. Só que ela vai ter, né, de 3 a 5 minutos essa pós-expansão, justamente para compensar em até 2 centímetros numa superfície regular. Aqui, os PUs tradicional da Titã, branco, preto, após a aplicação, sobrou no frasco, até quanto tempo posso utilizar? Na verdade, eu sempre falo, tanto para os PUs, os silicones, a gente sempre deixar uns centímetros para fora ali, que ele vai formar uma tampinha, né? E aí você só vai tirando, e daí você pode reutilizar ele até o final também, tá? Ele só não pode entrar em contato com o oxigênio. Se você deixou muito tempo aberto ele ali, ele vai começar a entrar em contato com o oxigênio, e aí ele vai entrar em processo de cura e vai endurecendo o cartucho. A diferença dos modelos da pistola da Titã. Então, nós temos a grafite, que ela é uma espuma, ela é uma pistola, que ela é toda em teflon, tá? Ela é pretinha. O teflon, ele não adere, o PU não adere no teflon. Então, se você deixar ali 5 minutinhos aberta essa válvula, não vai ter problema do oxigênio entrar, ela entrar em processo de cura e você travar o gatilho e perder a pistola. Já a Calibre, ela é toda de metal. Se você deixou ali 2 minutinhos, 3 minutinhos ela aberta, infelizmente ele já começa a entrar em processo de cura, o que fica ali na pistola, né? E trava o gatilho, perdeu a pistola.
Então, é muito importante, a pistola é uma ferramenta, e se a gente cuidar direitinho dela, fizer a limpeza certinha, você tem ela para várias aplicações, tanto a caliber quanto a grafite, né? O importante é o cuidado. Eu sempre falo que você não precisa limpar a pistola toda vez que você vai trocar, está usando, por exemplo, a espuma expansiva, instalando muitas portas, você não precisa limpar, fazer toda a limpeza da pistola a cada troca de lata. No final, não tenho mais nada na lata, vou guardar a pistola porque eu não vou utilizar mais ela tão cedo. Aí você faz uma limpeza completa. Como? Você copla o limpador no bocal da pistola, abre toda a válvula, aperta a tira e deixa sair todo aquele resíduo. Fecha a válvula e guarda a pistola. Quando você for aplicar novamente, o que você tem que fazer? Porque vai ficar um pouco do resíduo do limpador ali na pistola. Você abre de novo a válvula, aperta o gatilho, deixa sair tudinho, fecha e acopla na próxima lata que você vai utilizar. Então, você tendo esse cuidado, você vai ter, sim, uma pistola para muitas aplicações. Como eu falei, ela é uma ferramenta. A base solvente compromete a espuma, tá, pessoal? Sempre que a gente for trabalhar, e mesmo, por exemplo, assim, o selante PU, né, que alguém perguntou ali em cima, ele aceita pintura? Aceita, mas ele não aceita pintura tinta com base solvente, porque senão você vai danificar, né? Então, é um produto químico que vai ser danificado. Então, sempre que a gente for falar aceita pintura, nesses produtos químicos, é sempre com a base água, tá certo? Qual outro produto posso usar para limpar a pistola de aplicação? Posso usar thinner ou acetona? Acetona, tá? O thinner a gente não indica, mas acetona sim. Bom, pessoal, eu já fui tirando aqui as nossas dúvidas que estavam no chat, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, né? Essas eram as informações ali que eu tinha para essa noite para passar para vocês. E estamos aí, né? Tendo alguma dúvida, pode nos contactar, pode nos entrar em contato conosco, que a gente vai ter aí um imenso prazer em sanar dúvidas, né? A gente sempre fala, é melhor perguntar, né, do que fazer e utilizar de forma errada. Espera só um pouquinho. Vamos ver se temos mais alguma que eu passei aqui. Vamos ver. Os modelos da pistola, para o tradicional branco. Boa noite, Marcelo. Obrigada, viu? Pela sua participação. Boa noite, Aloysio. Bom, pessoal, nós fizemos aí o nosso... as aplicações saíram de linha da Leroy? Aplicações... O catálogo de produto você consegue acessar pelo nosso site, tá? Mas não, nós estamos, inclusive, na Leroy, na Obra Max, nós temos aí os nossos produtos. Obrigada, Augusto. Nós fizemos o nosso sorteio do kit, tá? E nós vamos postar no nosso... Fer, você está aí? Eu não estou conseguindo acessar aqui o meu WhatsApp. A Fernanda é a pessoa que me ajuda aqui. Escreve no nosso chat aqui o nome da pessoa que ganhou o nosso kit. Será que ela está aqui? É Jennifer. Será que a Jennifer está aqui, que ganhou o nosso kit? Nós sorteamos. Jennifer, por favor, se você estiver aqui participando, por favor, se manifeste. Obrigado, Cláudia. Sim. Bom, acho que ela não está aqui, né? Puxa vida. Nossa equipe com certeza vai confirmar no sistema se os ganhadores esteve presente. Perfeito, então, Fer. E vai ganhar o kit Titã, que a gente sempre sorteia aí, e nossa equipe vai entrar em contato com vocês para mandar um super kit aí bem legal. Tá certo, pessoal? Uma boa noite a todos,
E até o nosso próximo webinar, conto aí com a presença de todos para trazer várias informações. E se vocês tiverem quiserem falar sobre algum tema, por favor, mandem para a gente aí, que a gente vai ter o maior prazer em preparar aí um material e trazer aqui para vocês. Uma boa noite e até o nosso próximo webinar. Tchau, pessoal!